uma medição permanente da entrega de produtos da nação. O próximo slide mostra, então, que foi o primeiro passo em cima de 3 itens que são fundamentais no país: liderança, estratégia e controle. Sem liderança, não se dá direção. Sem estratégia de pensar a médio e longo prazo, o funcionário público que não é valorizado e que não enxerga que o que ele está fazendo pode ter uma repercussão a médio ou longo prazo, uma estratégia de cada instituição. Qual é o plano estratégico do país A, B ou C, ou do município A, B ou C? O que eu vou fazer nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos? Numa empresa tem que ter estratégia. No Estado temos que implantar a tese da governança corporativa dentro do Estado brasileiro. E quem tem que cobrar isso? Somos nós, Tribunais de Contas, somos nós, Assembleia Legislativa. Se a Assembleia não fizer isso, essa cobrança não sabe o que está acontecendo. Por isso, eu achei extremamente importante a presença, meu caro presidente da Assembleia de São Paulo, do Sandro Locutor aqui, porque as assembleias participam desse processo e ele tem demonstrado isso de uma revolução para trabalharmos em conjunto com os tribunais para melhorar as políticas como um todo. E aí, então, eu mostro de forma bem clara o IGG do Brasil. O que é o IGG do Brasil? Indicador Geral de Governança e Liderança, Estratégia e Controle. O IGG geral, o Indicador Geral de Governança como um todo. Então, aí os números. E eu vou mostrar de forma resumida no próximo slide o que acontece na federação, no estado e no município. O verde é o que está aprimorado. Ou seja, vendo liderança, estratégia e controle. Se a liderança está adequada ou não. 140 perguntas foram feitas para 12 mil instituições públicas no Brasil para responder esse questionário. 140. Mandei para a Casa Civil. Calei essa discussão com o nosso presidente Sebastião aqui e com toda a equipe técnica do Instituto Rui Barbosa, depois com a Casa Civil, com todos os tribunais, e fizemos um treinamento para estabelecer e criar o Indicador Geral de Governança em cima de 3 temas: liderança, estratégia e controle. Mas isso depois que nós já tínhamos feito auditoria sobre meio ambiente e mostrado a situação da América Latina, que eu não estou mostrando aqui o mapa do Brasil e da América Latina em relação ao efeito estufa, ou para ver a biodiversidade que impacta nas chuvas de São Paulo e que impacta nas chuvas de todo o continente latino-americano. Fizemos isso na América Latina. Hoje nós temos um mapa, porque a grande meta das Nações Unidas é preservar 17% de áreas de reserva em todo o continente, ou todos os continentes, para evitar o efeito estufa. Esse trabalho está feito. Não estou mostrando aqui, porque somente esse trabalho daria uma palestra separada sobre meio ambiente, e é política de desenvolvimento sustentável. Não é o tema hoje. Hoje é ver as contas e mostrar o Indicador Geral de Governança. Então, vejam só, a situação dos municípios entre vermelho e amarelo e o verde, que está melhor, a situação dos municípios é a pior do Brasil, 14% de governança aprimorada, das 140 perguntas respondidas. Nos estados, 15%, e na União está um pouco melhor, 26%. Então, a governança como um todo, que é ver a liderança, a estratégia e o controle, que agora com esse trabalho lançado hoje aqui, por um exemplo fantástico de São Paulo, que hoje pela manhã falamos com o Beraldo e com o Sebastião, de Minas Gerais, aí focando a gestão, nós vamos integrar e vamos poder dimensionar o que está acontecendo no serviço público como um todo de uma nação de 205 milhões de brasileiros, que não vimos fazendo. E cobrar isso, e criar o hábito de discussões em nível nacional, para que o prefeito possa saber. E aí vamos fazer esse grande evento junto com a liderança do IRB e do nosso Instituto, com os prefeitos eleitos em 2016, como já fizemos com os governadores, e já apresentamos, muita gente não sabe disso. Nós escolhemos 5 temas
e chamamos todos os governadores eleitos em novembro de 2014 e fizemos um pacto pela governança com todos os governadores. 5 temas mostramos a precariedade dos estados: educação, saúde, infraestrutura, previdência e segurança. 5 temas escolhemos, porque administrar é priorizar. Meu caro Salles, se não se sabe priorizar, Beraldo, o administrador que assume e não souber priorizar os pontos fundamentais, não tem como melhorar a competitividade de um estado, de um município, de uma nação. Então, tem indicadores para saber. E aí mostramos, então, o que está acontecendo no Brasil por esfera, por nível de estado. Aí tem um vídeo que mostra o que é a governança, de forma mais detalhada. Até pelo adiantado da hora, acho que não vou mostrar esse vídeo, porque ele simplesmente conceitua e mostra como é que está a situação da liderança como um todo. Mas vou deixar aqui para vocês terem acesso a esse trabalho que detalha o trabalho da liderança, da estratégia e o efeito que isso tem que ter no controle. Mas o que eu posso resumir do vídeo é de que a questão da liderança, do controle e da estratégia, ela é incipiente em todas as nossas instituições como um todo. Então, eu vou partir para outro trabalho que é mais avançado, porque são tantos trabalhos, e acho que os conselheiros que têm me acompanhado nesses últimos 3 anos estão vendo que nós estamos avançando, nós estamos crescendo. O controle está mostrando a realidade da nação, e o voto de ontem foi representativo, mas quando eu presidia o tribunal, eu disse, olha, não podemos só ficar vendo a situação interna, temos que buscar as melhores práticas nos outros países. E fui a Paris e propus com a OCDE a troca de boas práticas com 12 nações sobre alguns temas que eles são mais avançados que nós, para que a gente possa fazer troca de boas práticas, como hoje o Sebastião tem feito um trabalho maravilhoso internamente com os tribunais. E aí estão os países que nós estamos pagando para a OCDE para fazer troca de boas práticas em auditoria financeira que nos levou às pedaladas. Por que nós chegamos às pedaladas? Fizemos um acordo com o Banco Mundial, com o Tribunal de Contas francês e trocamos boas práticas. E hoje nós temos condições de ver todo o orçamento da União de forma muito simplificada e ver os grandes gargalos, por que aconteceram as pedaladas. E antes nós não tínhamos condições de fazer. Por que acontece com o Brasil hoje? Os senhores sabem dessa realidade que eu vou falar. Eu fui parlamentar e sei. Tem um orçamento que é de mentira, que é irreal, que se estabelece o orçamento e não se cumpre as metas. Aliás, em relação às pedaladas, para os senhores saber, e que foi conhecido como pedaladas, o que aconteceu foi o seguinte: assinaram decretos sem aprovar a lei orçamentária. Isso está na Constituição. Dimas, o senhor foi parlamentar, assinaram decretos 2 bilhões e meio em 2015, que é a base do voto de ontem, que é baseado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que foi o voto de 2014. Como é que pode alguém abrir créditos sem o Congresso discutir? Sem a sociedade saber? Isto é legal ou é ilegal? Eu nunca falei na palavra impeachment, que cabe ao Congresso a fazer a avaliação. Não é minha função. Eu falei das contas da República. Então, fizemos acordo com esses países para que a gente possa trocar boas práticas, não somente na parte financeira, mas também em outros produtos, que é essa análise. O primeiro produto foi em novembro de 2014, a conclusão já em 2015, pesquisa internacional de boas práticas, e o estudo do caso do Brasil que está acontecendo agora, em 2016, grau e prazo de discussão. Então, nós estamos buscando as boas práticas. Eu estou indo quinta-feira fazer uma palestra na Armênia, que tem vários países, para discutir indicadores do sistema Intosai. E eu tenho andado e discutindo esses temas. E aí, quais são os principais pontos? E aqui, meus senhores da academia, universidades presentes, o que nós temos que discutir? As áreas-chave de um governo, as áreas-chave de uma empresa, de um estado, de um município, mas muito mais de um governo federal.
o centro de governo, o orçamento, a regulação que tem que funcionar. A regulação é fundamental, porque daqueles 2,4 trilhões que sobra dos 5,5 trilhões, boa parte é regulado pelas agências reguladoras. Se não tem uma boa regulação, como um todo, na política pública de um Estado, de uma nação, não tem uma boa regulação, não se entrega um bom produto, porque os agentes reguladores não fiscalizam a entrega da boa água ou da energia elétrica, os caos de falta de energia, dos colapsos que acontecem em um país. Regulação é fundamental em ferrovias e hidrovias. E tudo isso passa pelo controle. O orçamento, controle interno é fundamental em cada instituição. Então, as bases de discussão do conceito de centro de governo é isso aí. Planejamento, orçamento, coordenação, monitoramento, comunicações de decisões e resultados. Se não tivermos estas funções sendo avaliadas de forma permanente, e aí que eu digo, eu que fui parlamentar, meu caro Sandro Locutor, você que preside, o controle pode fazer isso de forma mais aprofundada, em cooperação com a Assembleia, porque os parlamentares mudam, muitos não são reeleitos, e não tem consequência do que está acontecendo como um todo num país ou num Estado. Isso vale no município, no Estado e na nação. Os mandatos são muito rápidos, são muito efêmeros. E cada vez que muda o parlamento, aí você convencer todos, olha, não pode fazer aquilo. Aí o interesse político está acima, muitas vezes, do interesse coletivo. Por isso que eu digo, a decisão de ontem é uma decisão importante para que a gente faça uma mudança de paradigma na nação. E aí passamos a analisar o centro de governo. Lá em cima, a Casa Civil. E assim todas as áreas estratégicas do centro de governo do país. E o que está constatado? Não temos políticas integradas. Fui conhecer o centro de governo americano, o centro de governo chileno, para conhecer como é que funciona o centro de governo, que é dali que sai a entrega dos produtos lá na ponta, para a saúde, para a segurança, para a educação, para os programas sociais importantes. E aí passamos a avaliar os programas sociais importantes. Encontramos 500 mil mortos na Previdência, recebendo Previdência. E alguns anos atrás encontramos 400 mil mortos recebendo Bolsa Família. O governo já corrigiu isso. Como agora encontramos no INCRA, que vocês viram o que viram no país. Ou seja, milhares de pessoas recebendo, inclusive políticos, mais de 1.000 políticos recebendo tipos de ajuda por parte do INCRA. E aí o que volta no slide anterior para mim mostrar? O básico é ali embaixo. Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda tem que estar integrado. Se não tiver no centro de governo uma integração entre Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, trabalhando em conjunto, e aí vem, Dimas, a questão do orçamento real. O orçamento real tem que acontecer e tem que ter uma planificação, porque senão o prefeito recebe o recurso, o Estado recebe o recurso e não é entregue o produto, porque o orçamento, de uma forma global, não funciona. Então, centro de governo é fundamental a discussão. O próximo slide mostra, então, que é necessário estabelecer alguns pontos fundamentais, estratégia, coordenação, enfim, outros itens que são fundamentais, que é a análise que nós estamos vendo. O próximo slide já mostra nós fazendo uma análise comparando o centro de governo de outras nações com o Brasil. Isso aqui é totalmente novo. Essa discussão não existia dentro do serviço público brasileiro. E eu estabeleci, nós temos que ver como é que funciona o centro do governo, e começamos esse trabalho lá em 2013, 14, 15, 16. E aí eu não vou entrar no mérito do Brasil, aí faz uma análise. Então, resultados esperados para a administração pública. Um ambiente mais seguro e favorável para a coerência e coordenação de políticas públicas em benefício da sociedade. E a definição de uma estratégia sólida para o fortalecimento da governança pública junto ao centro de governo em benefício de diversas políticas públicas. E aí entra a educação, saúde, entra tudo, porque senão não entregam uma boa educação. Como eu disse, de 51 milhões de jovens do ensino médio, entre infantil e fundamental, só estamos formando 50% no Brasil como um todo. Estou indo para o encerramento da minha fala. Então, a avaliação
do nosso IGG. Criamos um prêmio, porque sem reconhecimento nós não motivamos as pessoas. Esse trabalho feito aqui com o nosso amigo Sebastião, que tem sido um líder incansável nesse trabalho, que é o fazer o reconhecimento. Os tribunais de contas, junto com o TCU, vão reconhecer as 3 melhores instituições da administração indireta e da administração direta como um todo, e vamos entregar isto, e vamos fazer uma atualização permanente desse questionário de 12 mil que mandamos para todo o Brasil. Portanto, estou indo para o encerramento. Conclusão é de que é necessário, além de ver a legalidade dos atos, ver a eficiência do Estado como um todo. E nós temos que encarar esse país, os estados, municípios e a União, como uma busca permanente de competitividade, porque o mundo hoje é competitivo. E temos que nos juntar, a Argentina, temos que nos juntar os países da América Latina para trabalharmos em conjunto. Já fizemos isso na Olacefs, para que a gente possa buscar a eficiência como um todo da nossa região, buscando, acima de tudo, a entrega de um melhor produto para a sociedade. Então, antes de fazer o encerramento, eu tenho um vídeo que eu já mostrei muitas vezes, mas que eu não canso de repetir, que é necessário evoluir a humanidade, que é o vídeo da Pangeia, que nós éramos no passado. Continentes unidos, a busca de um novo momento, de cabos de aços que se integrem para salvar a nossa casa, salvar o nosso planeta, aonde vivemos. Porque se nós não cuidarmos disso, as gerações vindouras estão comprometidas. Então, eu encerro, depois desse vídeo que mostro o que é a tese da melhoria da governança, que nós levamos para toda a América Latina, quando presidimos os Tribunais de Contas da América Latina, e é necessário fazer essa escolha. Pois não, pode mostrar. Esta história começa há muitos e muitos anos, num tempo em que não havia cidades, nem países, nem fronteiras. A Terra estava unida num grande continente chamado Pangeia. De repente, a natureza resolveu dividir a Terra. A natureza presenteou o planeta com abundância. É aí que entra em cena um tal de ser humano. Com ele surgiram as aldeias, as cidades e as civilizações. Da necessidade de coordenar o grupo, surgiram também os governos. Hoje, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E os desafios são muitos. Estabilidade econômica, saúde, educação, geração de emprego, inovação tecnológica, responsabilidade ambiental, diminuição dos desequilíbrios sociais. E é para ajudar os estados a superarem esses desafios que existem as entidades fiscalizadoras superiores, atuando para garantir que os recursos públicos sejam utilizados para o bem-estar do cidadão. O Tribunal de Contas da União e as entidades fiscalizadoras superiores espalhadas pelo planeta querem colaborar com as políticas públicas de forma coordenada, trabalhando em torno de temas comuns. Os desafios são enormes, precisamos enfrentá-los com união, cooperação e com parceria de organismos internacionais, com boas práticas de governança. Nossas nações serão cada vez mais solidárias, fortes e justas. O trabalho em parceria já é uma realidade. Um exemplo é o estudo entre o TCU e a OCDE, com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de governança pública. O primeiro produto já está pronto, um referencial que contou com a participação de diversos países para ajudar na melhoria da avaliação da governança das políticas públicas. A colaboração também ocorre nas auditorias coordenadas. Com base em normas e padrões internacionais de auditoria, instituições de controle se unem para tratar de temas comuns. Na América Latina, por exemplo, essas instituições trabalham juntas em uma grande auditoria para avaliar a situação das unidades de conservação em diversos biomas, entre eles a Amazônia, uma das maiores riquezas do planeta. E é assim que a cooperação ultrapassa as fronteiras e aproxima as nações.
Estão todos convidados para escrevermos mais um capítulo dessa história. Vamos construir os alicerces de uma nova Pangeia. Então, mãos à obra. Para essa nova Pangeia... Obrigado. Para encerrar, meu presidente Capês, para essa nova Pangeia é necessária solidariedade entre os estados, países, nações, e que nós possamos também construir isso no Brasil. Acho que esse trabalho da Tricom, com o Tribunal de Contas, que nós assinamos uma carta em Campo Grande em 2012, de trabalhar em conjunto pelo Brasil, está modificando e transformando o país. Eu encerro dizendo que, com a boa governança, nós podemos fazer a antecedência e a antecipação e a prevenção de que aconteça políticas públicas como aconteceram com as contas da República, e isso acontece também nos estados, municípios e da União, seja mal aplicado. E o povo que paga toda essa conta, porque depois, quando não dá certo, se aumenta a luz, água, telefone, combustível, e quem paga a conta é o cidadão. Nós temos que responder por isto, nós temos que ser os olhos da população. Por isso, meu caro presidente da Assembleia e todos os líderes que estão aqui, meus cidadãos da academia, é fundamental que a gente possa dar as mãos em busca de uma solidariedade, jamais perder a fé, a crença, esperar que esse momento que a nação viva possa ter um novo pacto, não somente político, um pacto pela governança, que é fundamental para entregar melhores produtos, e um pacto que rediscuta o caminho para retomarmos a esperança e a crença no Brasil. E isso todos os partidos têm que contribuir, toda a sociedade tem que contribuir, e por isso os que estão aqui hoje, com certeza, estão demonstrando um espírito de brasilidade, de patriotismo, de amor a essa terra. Muito obrigado. Parabéns ao eminente ministro pela palestra, pela aula. E também que é complementada pela leitura dessa obra, Governança Pública, o Desafio do Brasil. Nesse momento, nós desfazemos a mesa principal dos trabalhos e passamos a palavra ao implementador do Índice de Eficiência dos Municípios, criado pelo Tribunal de Contas do Estado, ex-presidente dessa casa, professor Sidney Stanislau Beraldo, com a palavra. E nós vamos passar a presidência à professora Mônica Cagiano. Senhor, como é que é o senhor? Carlos? Carlos Antônio Luque. Dá um abraço no meu amigo lá, viu? No espanhol. Primeira medida. Olha, parabéns. Olha, fiquei muito impressionado. Eu já o conhecia pela sua atuação. Parabéns, viu? Ah, com certeza, viu? Só pegar mais a pista. Pois não? Os conselheiros, que junto com o presidente Dimas Ramalho, vão assinar o lançamento da rede Indicom no plenário Tiradentes. Aos conselheiros. Avisamos aos conselheiros presentes que no plenário Tiradentes será feita a assinatura do documento em questão. Muito obrigado. Uma lembrança nossa da FIP. Vamos?
Registramos e agradecemos a presença do presidente do Tribunal de Contas da província de Buenos Aires, Eduardo Benjamin Greenberg, do presidente do Fórum dos Secretários de Finanças e Fazenda de São Paulo, Francisco Sérgio Nalini, do conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, Walter Albano da Silva, e do conselheiro do Tribunal de Contas do município do Piauí, Luciano Nunes. Informamos a todos os presentes, em especial aos senhores palestrantes, que do material produzido nesse congresso será elaborada a Carta de São Paulo. A Carta de São Paulo será um documento que condensará as propostas e ideias oferecidas nesse congresso e será enviada aos órgãos governamentais competentes. Então vamos anunciar o almoço, então? Nesse momento faremos o intervalo para a refeição do almoço. Retornaremos os trabalhos. Que hora? Qual horário? Qual horário, professor? 1h30. Retornaremos aos trabalhos às 13h30.